ponto. A Espanha chamou de volta ao país sua embaixadora em Buenos Aires e pediu um pedido de desculpas do presidente argentino Javier Milei por ter chamado a esposa do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez de corrupta. A intimação foi feita pelo ministro das Relações Exteriores durante um evento em Madrid. Em uma mensagem institucional, José Manuel Álvarez afirmou que a declaração do presidente liberal é extremamente grave, que foram sem precedentes na história das relações internacionais. Neste momento, nesse mesmo evento do partido Vox, Milei condenou o socialismo e reafirmou seu compromisso com o liberalismo. Segundo ele, abrir a porta do socialismo e aceitar o convite da morte. Você, Cristiano Beraldo, que acompanhou todas essas manifestações e repercussões, né, Beraldo? O que achou da declaração de Javier Milei? Errou? Passou do ponto? Exagerou? Sob o ponto de vista das relações internacionais, cometeu um erro grave? Pois é, são dois aspectos, né? Primeiro, há uma investigação em curso em relação a essa senhora que foi citada por Milei. Inclusive, o seu marido cogitou sair do cargo, tendo em vista essas investigações. Então, não é uma coisa absolutamente despropositada. Agora, Milei, como presidente de um país, que é a Argentina, ele tem a sua estratégia geopolítica, ele tem a sua estratégia de relações bilaterais. E talvez não seja do interesse de Milei de ficar passando a mão na cabeça da administração espanhola. E se sentiu em condições de expressar a sua opinião, aquilo que ele realmente acha. E se quiser chamar a embaixadora, chama. Se quiser romper relações diplomáticas, que rompa. E aí as consequências serão administradas conforme elas aparecerem de fato, porque tem muita bravata. Mas preto no branco, coisas concretas, acho que vai ser bem pequenininho. Pois é, a Espanha convocando a embaixadora de volta e exigindo desculpas de Javier Milei. Mota, como você interpretou esse tipo de posicionamento? O Beraldo até levanta a possibilidade de uma estratégia de comunicação, mas acha que houve exagero de Milei? Não. Milei, lá em Madrid, né, ele começou dizendo que os malditos socialistas assassinaram 150 milhões de pessoas. Também disse que basta de socialismo, basta de fome, basta de miséria. Ele foi ovacionado. Ele está num evento lá organizado em Madrid, organizado por um partido de direita chamado Vox. E aí, nesse evento, ele fez críticas ao primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. É o mesmo primeiro-ministro que enfrentou uma onda de protesto. A gente mostrou aqui, lembra? O quebra-quebra, a polícia partindo para cima das pessoas, porque ele fez um acordo com um grupo político de perdoar esse grupo político por um crime que eles tinham cometido em troca dos votos. As críticas que o Milei fez são factualmente corretas, como o Cristiano Beraldo já explicou. Nesse evento também estavam Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, e o André Ventura, um grande deputado português do partido Chega. E o Milei terminou o evento dizendo o seguinte: o socialismo conduz à servidão ou à morte. Não há outro destino possível. Abrir a porta ao socialismo é um convite à morte. E ainda defendeu os princípios básicos do liberalismo, que são a defesa da vida, da liberdade, da propriedade privada. Meu Deus, que inveja da Argentina. Pois é, um mal-estar entre Espanha e Argentina após o presidente Javier Milei chamar a esposa de Pedro Sánchez de corrupta. Agora, delegado Palumbo, eu vi muitas manifestações nas redes sociais de pessoas que disseram algo mais ou menos nesse sentido. Tem coisas que você até pode pensar, mas não deveria verbalizar, ainda mais partindo de um presidente de um país tão importante quanto a Argentina. Exatamente. Ele é autêntico. Ele fala aquilo que pensa, mas não deveria, nem sempre convém falar aquilo que pensa, né? Porque agora vai criar um desgaste com a Espanha. Muitos lá na própria Espanha adoraram o que aconteceu. Ele é aquele político de direita raiz que fala o que pensa, mas eu acho que poderia ter um pouquinho mais de ponderação aí nas suas palavras, porque, afinal de contas, não vai se ganhar muita coisa com esse tipo de acusação. Exatamente, eu acho que esse é um ponto. A gente daqui a pouco vai trazer outros destaques internacionais, inclusive. Agora, esse é um ponto importante, né, Cristiano Beraldo? Ok, ainda que o
uma parte do eleitorado de Javier Milei, ou mesmo parte da Espanha tem aplaudido Javier Milei porque concorda com o que ele disse e pensa da mesma forma, você não acha que ele acaba criando inimizades? Ele está num processo de construção de relações importantes para a Argentina nesse novo momento. Vale a pena criar inimizades no âmbito das relações internacionais, Beraldo? Olha, a gente falou nesse programa, Caniato, de várias circunstâncias em que falta autenticidade aos líderes mundiais, que falta a defesa de uma posição de forma muito clara. O caso entre Hamas e Israel foi o exemplo que nós citamos mais cedo, gerou isso, essas lideranças meia-bomba que ficam aí de Maria vai com as outras só porque querem se colocar ao lado da direita ao lado da esquerda. Então, isso não existe. O líder ele tem que ter uma posição com base numa lógica que ele quer para o seu país. Milei certamente sabe o tipo de relação que quer ter com a Espanha. E essa declaração está no âmbito da construção dessa relação, mesmo que seja uma relação estressada, dura, complicada, com ameaças da Espanha de romper relações e chama embaixadora. Agora, tem que ver na conta final se isso mais soma ou diminui para que Milei tenha a capacidade de colocar a Argentina no cenário internacional como uma liderança que tem um pensamento claro e um posicionamento firme. Pois é, fazendo uma comparação com o Brasil, Mota, eu me lembro que na gestão de Jair Bolsonaro, muitos criticavam algumas falas contundentes, opiniões pessoais. Muitos falavam, não, mas ele é o presidente de um país, não deveria se manifestar dessa forma. E trazendo para a atual gestão também tem muita gente que critica as falas de improviso do presidente Lula, quando ele emite opinião sobre os conflitos que acontecem no Oriente Médio, no leste europeu, enfim. É possível fazer uma comparação dessa fala de Javier Milei com esses dois episódios, ou essas duas situações que envolveram Jair Bolsonaro e Lula, ou você acha que foi um movimento mais calculado? Caniato, a primeira vez que eu vi o Javier Milei falar foi há 2 anos atrás, numa edição da Conferência Conservadora CEPAC, realizada aqui no Brasil, que aconteceu em Campinas. E aconteceu uma mesa redonda, era Eduardo Bolsonaro, Javier Milei e um representante de algum outro país aqui da América do Sul, que eu não me lembro qual era. E eu, naquela época, já fiquei impressionado com o Javier Milei. Depois, como vocês sabem, eu li o livro do Javier Milei. O livro do Milei é muito bom. É um livro que fala sobre economia, sobre inflação, sobre dinheiro. Eu recomendo a todo mundo que leia. Então, a gente está falando de uma pessoa de uma estatura intelectual, de uma capacidade cognitiva e de um conhecimento muito acima da média. A Argentina tirou na loteria por ter uma pessoa como essa comandando o país, porque a economia hoje é o maior problema da Argentina. E quando você lê o livro do Javier Milei, você entende que o Javier Milei tem uma compreensão profunda do problema econômico e do que precisa ser feito. Quanto a essas opiniões que ele dá sobre as outras coisas do mundo, como eu disse antes, ele está cumprindo o papel dele de estadista, mostrando que ele tem fibra moral, que ele não vai se calar diante das atrocidades, porque quem cala consente. Eu estava vendo aqui, eu não consegui conferir se era verdade ou não, mas eu vi um vídeo mostrando que o Conselho de Segurança das Nações Unidas fez 1 minuto de silêncio pela morte do açougueiro de Teherã. Ora, se isso for verdade, é mais uma vergonha. É uma vergonha a passividade dos estadistas ocidentais diante das coisas que acontecem no Irã, na Coreia do Norte e em vários outros países. Então, eu só tenho que dar parabéns para o Javier Milei.